Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Estação Saúde, a primeira do ano de 2024. E hoje nós vamos nos debruçar sobre um tema bastante intrigante e relevante que afeta milhares de pessoas ao redor do mundo: o herpes zoster. Conhecido popularmente como cobreiro, este vírus ele desperta a curiosidade devido aos seus sintomas bem característicos e potenciais complicações. Inclusive, aqui em Botucatu, nós temos uma semana oficial para conscientização e prevenção da doença, a segunda quinzena do mês de junho, a partir de um projeto de lei aprovado aqui na Câmara, de iniciativa do vereador Silvio. E para falar sobre essa doença, hoje o Estação Saúde tem o prazer de receber o médico infectologista, Dr. Sebastião Pires Ferreira Filho. Doutor, seja muito bem-vindo à TV Câmara. Obrigado pela participação. Bom dia, Vinícius. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão aqui na TV Câmara. É um prazer participar desse assunto tão importante que atinge muitas pessoas e acaba trazendo muitas dúvidas, muitas interrogações a respeito desse assunto. Doutor, e para começar, eu gostaria de saber como esse tipo, porque é um tipo, né? Se o senhor me corrija se eu estiver errado, mas como esse tipo de herpes é causado? Então vamos lá, Vinícius. O que é a herpes zoster? O herpes zoster nada mais é do que o vírus da catapora. Então, normalmente, a catapora, você tem o contato com esse vírus através da inalação de gotículas ou aerosóis contaminados de uma pessoa que está doente. E aí, depois de uma semana, você desenvolve a doença catapora, que classicamente é aquela doença que acomete principalmente crianças e ficam cheios de bolinhas pelo corpo. Normalmente a criança tem febre, que é uma manifestação bem típica, bem tradicional do nosso conhecimento. O que acontece, Vinícius, e todos que estão nos ouvindo e que estão nos vendo, é que esse vírus a gente não consegue eliminar do nosso corpo. Esse vírus fica guardado dentro da gente, até o momento onde passamos por uma situação onde a nossa imunidade baixa e aí essa doença retorna. Legal. E quais são os sintomas? Assim, o que faz você, como médico, começar a desconfiar de um caso de herpes zoster em um paciente? Então vamos lá. Então, quando que a gente pensa em herpes zoster? A gente entende que o paciente ele precisa de algum fator que diminua a imunidade para que o vírus possa despertar. Então, normalmente, o paciente, quando ele sente dor em uma área específica do nervo, então, normalmente, Vinícius, onde que aparece o herpes zoster? O herpes zoster pode aparecer em qualquer lugar do corpo, mas os lugares mais comuns são face, na região da mama, na região do braço. Em geral, é um local onde acompanha um trajeto de um nervo mais exuberante, certo? Então, quando o paciente ele começa a apresentar dor no membro, mas com o aparecimento de lesões bolhosas, que a gente fala, umas lesões vesiculares, ou seja, começa a aparecer umas bolinhas com líquido dentro, vermelhas e com muita dor, isso ele é muito sugestivo de herpes zoster. E esse tipo de herpes, ele é transmissível de uma pessoa para outra? E se sim, como ocorre essa transmissão? Então, uma excelente pergunta. Então, só se eu puder retomar um pouco, então, assim, além da dor, o paciente, alguns pacientes podem ter febre, mas classicamente é a dor no local e o aparecimento daquelas lesões que a gente chama lesões vesiculares, aquelas bolinhas muito parecidas com a da catapora. Sim, é uma doença transmissível. Então, a transmissão, ela se dá principalmente pelo contato, porque, assim, aquelas lesões, aquelas bolinhas onde tem a herpes zoster, ali tem uma carga de vírus muito grande. Então, se você tiver um contato próximo, tocar naquelas lesões, ou você ficar num ambiente fechado por mais de uma hora com aquela pessoa, isso aumenta a chance de você se contaminar com o vírus do vírus que causa a varicela zoster, que é o mesmo vírus da catapora. Então, o que que a gente sugere? A pessoa que ela está com a varicela zoster, ela se fique um pouco mais reclusa em casa, que não tenha tanto contato com as pessoas, e para quê? Para que não tenha essa contaminação.
E, doutor, existem fatores de riscos ou fatores relacionados a sexo, e idade para contrair esse vírus? Existe sim, Vinícius. Então, a gente está lidando com uma doença que ela surge em detrimento, ou seja, em decorrência da queda da imunidade. Então, assim, por si só, idosos, pessoas acima de 60 anos, elas têm o maior fator de risco para o reaparecimento ou ressurgimento dessas lesões características de herpes zoster. Além disso, Vinícius, é importante a gente conversar porque cada vez mais a gente tem uma população imunossuprimida na nossa comunidade. Então, eu estou falando de pessoas que vivem com HIV, eu estou falando de pessoas que têm câncer, que estão em quimioterapia, que usam corticoides em doses elevadas para o tratamento de uma doença autoimune, pacientes que vão ser submetidos a um transplante. Então, por exemplo, Vinícius, a gente tem na comunidade pacientes que fizeram um transplante de rim, transplante de coração, transplante de fígado. Então, todas essas populações que têm uma imunidade inferior porque estão usando alguma medicação que diminua essa imunidade, ou propriamente pela idade, são pessoas que têm maior fator de risco para o reaparecimento dessas lesões. Ficou claro? Ficou sim. Era até uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, é se pode reaparecer esse tipo de herpes. Então pode. Sim, Vinícius, pode. Isso é muito curioso porque eu trato muitos pacientes com herpes zoster. Então, eu sempre falo para os pacientes que, nesse momento, você teve herpes zoster, mas isso não impede, por exemplo, que daqui a um ano ele reapareça. A gente precisa trabalhar juntos uma estratégia para diminuir a chance de reaparecimento do herpes zoster. Que, como eu falei no começo da nossa entrevista, como é um vírus que é o mesmo vírus da catapora, a gente não consegue eliminar esse vírus do nosso corpo. Então, mediante a uma imunodepressão, ou seja, mediante uma situação onde a imunidade pode baixar, esse vírus pode reaparecer. E aí, Vinícius, o mais curioso é que a gente não sabe quando. Então, assim, eu não posso dizer para o meu paciente que, daqui a um mês você vai ter, daqui a 2 meses você vai ter, ou daqui a um ano, daqui a 5 anos. A qualquer momento eu posso ter o reaparecimento dessas lesões. Mas, ô, doutor, a catapora, né? Posso estar errado, ela é algo que não volta, né? Quando a gente tem uma vez, não é isso que o pessoal costuma falar? Ah, teve catapora, já não vai ter mais. Então, aí que está uma certa diferença, talvez? Exatamente. Quando você tem catapora uma vez, você não vai ter a mesma apresentação da catapora. Então, assim, na catapora, a gente tem aquelas lesões que costumam aparecer desde a cabeça até o restante do corpo inteiro, onde o paciente fica cheio daquelas bolinhas que tem o líquido dentro. Então, quando você tem catapora pela primeira vez, você não vai apresentar a mesma forma da catapora. Você vai apresentar uma forma mais limitada, que é o herpes zoster. Então, ao invés de aparecer no corpo todo, vai aparecer na região da mama, ou vai aparecer na região do braço, ou vai aparecer em algum membro onde o trajeto de um nervo é mais exuberante. E, doutor, qual que é a diferença da herpes comum ou simples, não sei se posso dizer assim, para o herpes zoster? Ótima, excelente pergunta, Vinícius, porque é uma queixa muito frequente do nosso consultório, sabe? São vírus diferentes. Eles pertencem à mesma família, mas são diferentes. Então, o herpes zoster, ele é o vírus da catapora. O herpes simples, que normalmente causa lesão na boca ou lesão genital, aquelas feridas na região genital que costumam doer também, eles são herpes simples tipos 1 e 2. Então, são vírus diferentes com manifestações clínicas diferentes, apesar de ambos responderem com o mesmo tratamento, que em geral, com o aciclovir ou valaciclovir ou outros antivirais, entendeu? Então, assim, ambos possuem um tratamento semelhante, mas são vírus diferentes com manifestações clínicas diferentes. Entendi. E no caso do herpes zoster, já existe uma vacina disponível para a população? E se existe, quem deve considerar tomar
essa vacina, ela já está nos calendários vacinais do SUS, como que está atualmente essa situação? Vinícius, excelente pergunta. Existe sim, existem duas vacinas para herpes zoster que estão disponíveis no Brasil. Essas duas vacinas, elas infelizmente ainda não estão disponíveis na rede pública, elas só estão disponíveis na rede privada. Então, uma das vacinas, ela está disponível, assim, a vacina para herpes zoster, ela está disponível para pessoas acima de 50 anos. Uma dessas vacinas, ela está indicada em toda a população, inclusive idosos acima de 60 anos, 70, 80 anos ou mais. E a outra vacina que está disponível na rede privada, ela tem uma certa consideração para alguns pacientes. Então, para pacientes transplantados, a gente orienta que eles sejam imunizados um ano depois do transplante. Pacientes HIV positivos, a gente deve considerar o status da imunodepressão, em que momento é mais oportuno para ele tomar a vacina. Em outras palavras, Vinícius, o que eu quero dizer? Que sim, existe vacina para herpes zoster, que sim, ela está disponível na sociedade, mas no momento na rede privada, e que sim, os pacientes que se encaixam nesses critérios, eles devem tomar a vacina, porque assim, Vinícius, o grande benefício da vacina, além de diminuir a chance do aparecimento, a vacina ela tende a prevenir um dos efeitos, uma das sequelas que mais incomoda o paciente, que é a dor. Então, a dor neuropática, ou seja, a dor no nervo causada pelo herpes zoster, alguns pacientes ficam com essa dor por 6 meses, um ano, ou nunca saram dessa dor. Ficam dependentes de remédios para dor por um bom período da vida deles. Então, mas no mercado há essa oportunidade e sim, os pacientes devem ser imunizados. Mas não é só chegar na sala de vacina, na nossa cidade, por exemplo, bater na porta e falar assim, eu vim tomar a vacina de herpes zoster. Não é bem assim que funciona. O paciente ele deve passar por uma consulta médica com um médico que ele confie, onde o médico possa conversar com ele sobre a indicação precisa, os benefícios, quais são as indicações e se naquele momento o paciente ele está em condições de receber a vacina. Como assim em condições? Se o meu paciente, por exemplo, ele for um paciente oncológico, que ele está em quimioterapia, no momento que ele estiver com a quimioterapia, não é o momento de tomar a vacina. Então, para cada paciente, existe um cenário e existe uma condição oportuna e ideal para que a vacina da herpes zoster seja indicada. E doutor, como essa doença ela é diagnosticada? Qual é o exame que se faz quando tem a suspeita da doença? Ótima pergunta. Vinícius, assim, o diagnóstico ele é clínico. Então, ou seja, o que é o diagnóstico clínico? O paciente ele chega com as lesões, ele chega com o quadro clínico, ele chega com a manifestação clássica de herpes zoster, a gente, numa linguagem bem coloquial, numa linguagem bem fácil, a gente bate o olho e vê que é herpes, sabe? Entretanto, nós temos sim auxílio de diagnósticos mais aprofundados. Então, é possível pegar uma lâmina, coletar o líquido daquela lesão, colocar numa lâmina e a gente visualizar o vírus no serviço de patologia. Por que a gente não faz isso com frequência? Porque tanto aumenta a dor do paciente, quanto há uma certa demora em dar o resultado da visualização desse vírus, e não há uma mudança no tratamento. Ou seja, a gente não vai esperar o resultado da lâmina, o resultado o laudo do patologista para iniciar o tratamento. Então, como é uma doença muito clássica, onde os sintomas são muito clássicos, a apresentação clínica é muito clássica, eu uso aquela expressão que eu usei de forma coloquial. A gente bate o olho, vê e sabe que é herpes e já inicia o tratamento. Quanto mais rápido a gente iniciar o tratamento, mais o doente ele tende a curar, ou seja, ele tende a resolver essas lesões com maior rapidez e ele tende a evoluir menos
com chances de complicações que a dor. Então, a gente não faz esse exame, não manda para a patologia justamente para não postergar o tratamento. E, doutor, já que o senhor falou em tratamento, então vamos entrar nesse assunto. Como é o tratamento para o herpes zoster? É medicação? Se a pessoa simplesmente ignorar, o que pode ocasionar um herpes zoster não tratado? Perfeito, Vinícius. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria esclarecer para todos: herpes zoster tem tratamento. O herpes zoster, ele é possível a gente utilizar um antiviral, ou seja, um comprimido com um princípio ativo que vai impedir a replicação do vírus, certo? Esse medicamento, Vinícius, ele é fornecido gratuitamente pelo SUS. Então, nas unidades básicas de saúde, você encontra esse medicamento. É lógico, nós temos medicamentos fornecidos pelo SUS, mas temos medicamentos também que são vendidos em farmácias de redes privadas. Então, o nosso paciente ele tem a oportunidade de escolher aquilo que é melhor para ele. Em geral, a gente trata o herpes zoster com o aciclovir, que é o mais comumente utilizado, que a população tem mais conhecimento e que é o antiviral mais fácil de ser encontrado na unidade básica de saúde. Volto a dizer que o tratamento ele é feito gratuitamente, então o SUS dá essa medicação. Ou seja, não tem por que o paciente não nos procurar. Não tem por que o paciente postergar a ida ao médico para fazer o tratamento corretamente. Caso o paciente postergue, demore a procurar a unidade de saúde para iniciar o tratamento, a doença ela pode evoluir. Ela pode evoluir desde para lesões mais graves, até o vírus fazer manifestações no cérebro. Então, evoluir para uma encefalite, por exemplo. Então, é uma doença que, se não for tratada de uma forma correta e rápida, ela pode evoluir para formas graves. Doutor, eu acho importante a gente salientar que nós demos, né, várias informações, o senhor citou nomes de remédios e tratamentos, mas o importante é procurar um profissional especializado, né? Não se automedicar e se autodiagnosticar apenas assistindo talvez a nossa entrevista. Eu acho importante salientar isso. Exatamente. É importante que a comunidade entenda que o seguinte, a consulta médica, ela é essencial porque cada paciente, ele tem uma quantidade, uma dose adequada para o tratamento. Então, um paciente, Vinícius, que é transplantado, ou um paciente que ele faz diálise, ou um paciente que tem HIV, ou um paciente que não tem nada disso, a dose muda. Então, o que eu sempre falo para meus pacientes, não se automedique. Não tome medicamento por conta própria, porque a dose ela pode ser tanto fatal, quanto também uma dose insuficiente para o tratamento daquela doença. Então, a recomendação é procure um médico para o diagnóstico correto e para que ele possa fornecer o tratamento corretamente para aquela doença. E doutor, perfeito. Então, para finalizar, a gente sempre pede que o nosso convidado deixe uma mensagem para uma pessoa que talvez esteja assistindo e passando por um quadro dessa doença. Então vamos lá, para aqueles que estão nos vendo, que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo e que você tem herpes zoster, eu gostaria de dizer para você que estamos juntos, que é uma doença que ela dói bastante, é uma doença que traz um desconforto, mas que a gente trabalha junto, a gente trabalha com uma equipe multiprofissional. Então, não só a atuação do médico para fazer a terapia com a medicação, mas o enfermeiro vai dar o cuidado adequado para cuidar daquelas lesões. É importante ter uma nutrição balanceada, então a participação do nutricionista é essencial na prevenção e no tratamento. A fisioterapia como uma forma de auxiliar no manejo da dor, a psicologia para entender o seu sofrimento e ajudar você a lidar com esse sofrimento. Então, existe toda uma equipe multiprofissional que pode fornecer um tratamento e um conforto para você. Então, eu quero te dizer que vai passar, mas a gente precisa trabalhar juntos. Então, desde que você nos procure, como também você possa realizar o tratamento corretamente.
Tá certo, então, doutor Perfeito. O nosso Estação Saúde deste mês conversou com o médico infectologista, Dr. Sebastião Pires, sobre herpes zoster. E você que nos acompanhou pode participar do nosso quadro sugerindo pautas para as próximas edições. É só escrever para o endereço que está aparecendo aqui na legenda do vídeo. O nosso Estação Saúde de hoje vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar a Câmara de Botucatu pelas nossas redes sociais. Até a próxima!